Olá! Começa agora mais um Espaço Universitário, o programa que apresenta produções de estudantes de comunicação. O documentário de hoje fala sobre a história de um garoto de 300 anos que vive com o seu tio cientista, o Dr. Victor, e com a sua tia feiticeira de 6.000 anos, a Morgana. Já sabem de quem estamos falando? Isso mesmo, do personagem Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo teve audiência média de 12 pontos, a maior entre os programas educativos da TV Cultura. Desconstruindo o Castelo, o Boom do Rá-Tim-Bum é o nome desse documentário feito pelos alunos de Rádio e TV da Universidade Anhembi Morumbi. O radialista Fábio Singilo, um dos integrantes do grupo, está aqui para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, Fábio. Olá, bem-vindo eu de estar aqui com vocês. Fábio, por que vocês escolheram fazer um documentário sobre o Castelo Rá-Tim-Bum? Então, na verdade, quando a gente estava no processo de escolher um tema, cada integrante do grupo deu uma sugestão. E aí, entre essas sugestões, a Isabela Espada, que é uma das integrantes, trouxe uma revista falando como que estavam os nossos ídolos infantis depois de 15 anos na época. Hoje eu acho que já fazem 20. E aí, na hora, todo mundo viu como que tava o Zequinha, como que tava o próprio Nino, né? E aí a gente falou, é esse, assim, porque por unanimidade a gente viu que isso tocava a nossa infância. Então, todos os outros temas foram descartados e aí a gente começou a trabalhar junto com o Castelo. Mas até então a gente não sabia o que a gente ia fazer, se a gente ia falar só de uma vertente, só dos atores, porque especificamente a matéria era sobre os atores e não sobre o Castelo. Então a gente foi construindo isso durante o processo todo, assim. E vocês conseguiram entrevistar os principais personagens e produtores, né? Sim. Do Castelo Rá-Tim-Bum. E como foi conseguir o contato deles? Então, na época, um dos integrantes também, a gente deu tudo sorte, assim, a gente calhou de o tema vir e o Laércio trabalhava na TV Cultura na época, então a abertura com a TV Cultura foi muito grande, porque ele trabalhava na equipe da produtora, que foi a produtora há 15 anos atrás do Castelo. Então, aí ela começou a fazer essa comunicação com todo mundo. Algumas pessoas já não faziam mais parte da equipe, mas a maioria fazia. Então, teve isso também. E na época, eu também já estava começando a trabalhar com produção de elenco. Então, eu já tinha alguns contatos também. Eu lembro que uma das integrantes namorava o Oscar Filho, na época, e aí ele tinha um contato com o Marcelo Taz, porque estavam fazendo o programa lá na Band. Então foi se conectando e a gente foi correndo atrás disso e a gente foi conhecendo e foi fazendo. E todos os atores, assim, uma abertura incrível, assim, todos muito solícitos em ceder a entrevista. E até eles são muito acostumados, né? A gente vai assistir o documentário durante a entrevista e vocês vão ver que eles comentam muito sobre isso, quanto até hoje ficou para sempre, assim. Eles até, tipo, já sabem as respostas na ponta da língua sobre, e aí foi dessa forma que a gente foi conquistando cada um deles, assim. Fábio, vocês transmitiram algumas imagens do Castelo Rá-Tim-Bum, né, do programa original, da TV Cultura. Como que foi isso? Todo mundo pergunta isso. Eu acho que foi por essa abertura que a gente tinha com a TV Cultura, assim. Óbvio que a gente não podia muita coisa, porque tem muita imagem ali que tem vários direitos que não podem ser cedidos e tal, mas a gente não teve muita dificuldade por isso, por ter alguém trabalhando lá dentro e esse alguém mostrar que o projeto era potencial, que era exclusivamente acadêmico. A conversa tá ótima, mas agora vamos assistir a primeira parte do documentário Desconstruindo o Castelo, o Boom do Rá-Tim-Bum. A senha de hoje é uma careta. Trate de tremendo tua língua, metralhando entre as palavras. Mostro 30 trava-letras, matracando atrás da... Plumpt, ploct, steel, a porta se abriu. Esse programa era para ser uma continuação do Rá-Tim-Bum, que foi um programa anterior, né? Na verdade, não era nem continuação, era uma nova versão. A gente ia tirar as coisas que a gente achava que não tinham dado tão certo no Rá-Tim-Bum e substituir por outras coisas.
E aí, no fim, a gente acabou inventando tanta coisa que eles acharam melhor inventar um outro programa. E aí a gente fez um programa tão gigantesco que aí eles acabaram escolhendo só um pedaço, uma daquelas coisas que a gente tinha inventado. E aí a gente desenvolveu e virou o Castelo Rá-Tim-Bum. A primeira equipe normalmente junta um diretor, um produtor e um roteirista para fazer o projeto inicial. E aí vão se agregando os outros membros da equipe. Você vai chamando conforme a necessidade. Então, se estabelece a cara do programa, o que o programa vai ser. Tá? Então é tal coisa, ele vai ser educativo ou ele vai ser mais na base do entretenimento? Com o que ele vai lidar? Qual é a faixa etária que ele vai atingir? Tudo isso é projetado. Eu participei da produção do Castelo Rá-Tim-Bum, que começou em 1993, alguns anos atrás, e eu exerci a função de produtora. E trabalhei no enredo central. O que significa isso? No núcleo central do castelo, que era o castelo, o cenário do castelo, que foi totalmente gravado aqui nos estúdios da TV Cultura. Era uma equipe muito grande. Cerca de 250 pessoas participaram dessa equipe, estou falando entre atores, produtores, cenografia, figurino, efeitos especiais, editores, equipe técnica. E eu era uma dessas formiguinhas, era produtora. O programa começou a ser gravado praticamente um ano depois que ele começou a ser inventado. E quando ele estreou, ele ainda não tinha acabado de ser gravado. Então, no total, acho que foi quase 2 anos. Assim, para começar a fazer até o último ser gravado, foram 2 anos. Uma rotina de gravação praticamente todos os dias, onde a gente tinha um estúdio, onde era o estúdio do castelo. Uma das ideias, daquelas muitas que a gente teve para ser núcleo de histórias, a gente acabou fazendo uma continuação daquele desenho animado dele. Então, por isso, era um castelo. Me ligaram, perguntando se eu não ficava afim de fazer o castelo. Eu nem pensei 2 vezes, né? Falei, ok. Eu fiquei sabendo do projeto. Vamos lá fazer testes para bonecos. Eu lembro que eu já peguei o Godofredo, já botei na mesa e já saí falando com a voz. A gente já nasceu ali, entendeu? Me ligaram e falaram, vem aqui que a gente tá pensando num personagem de gêmeos, tá? Pra você fazer irmão gêmeo do Flávio. Eu falei, irmão gêmeo do Flávio? Eu achei meio estranho, assim, ele achar que eu era parecido. Além do fato da gente ter nariz grande, né? Porque o apelido dele é Napão. Milhões de atores para fazer teste. Eu fui um dos milhões. Dos milhões ficamos centenas ficamos dezenas, até ser escolhido. Quando eu fui chamado para fazer os personagens, o elenco já estava escolhido, e aí então eu peguei o que sobrou. E o que sobrou? Sobrou o relógio. O Dr. Vitor vai chegar! O Dr. Vitor está chegando! O Dr. Vitor chegou! E o gato pintado. Não! E me foi transferido o fura-bolos. Segure essa! É 4, é 3, é 2, é 1. E eu vim no outro dia para fazer o teste da cobra. Eu e um monte de menina. E a Bia Rosenberg, que era a nossa chefe na época, ela falava, mas você tem que ser mulher, você vai fazer o teste, mas tem que ser uma menina. Eu falei, bom, eu vou fazer o teste. Quando eu fiz a cobra, o câmera fez assim, oi, a cobra está viva. Eu falei, claro, está viva. Aí a cobra foi lá, fez... E a voz? Eu falei, puta, que voz que eu vou fazer com essa cobra? E pensei, falei, não, pode deixar que eu vou bolar uma voz. E falei, não tenho o que bolar para essa cobra, o que eu vou bolar? Aí, tanto falou, a Bia tanto falou, e preocupação. Aí eu tive um insight. Eu vou fazer a voz dela. A voz da Bia é perfeita para cobra. Ela é carioca, tem um arrastado, fala por que quem fala assim é a Bia. Tem coisas muito interessantes que a gente vai produzindo e criando conforme você vai, enfim, mexendo, né? Você vai construindo. Eu nunca vi mais gorda. O Cal Hamburger, que estava dirigindo o Castelo, o projeto já estava bem adiantado. E ele, enfim, lá na frente falou assim, nossa, o Taz ainda não entrou, tal. Aí me ligou e me mostrou o projeto. O projeto já estava
praticamente fechado. Eu fazia peça com a Cindy, o Luciano era só criança no palco. E o Cal já ia começar a montar o castelo. Ele assistiu, gostou, eu fiz testes com a Cindy e o Luciano, fiz com outras crianças também, porque eles tinham medo deles crescerem muito. O Cal me falou, olha, nós vamos fazer o Castelo Rá-Tim-Bum. É isto, me contou o que era e que a gente queria você para fazer o Tio Vitor. Eu já vou indo, relógio. Até logo. Até logo, doutor Vitor. Tenha uma boa tarde. Eu reparei o Zequinha, que ficava toda hora alguém falando por quê, porque sim, porque sim. E aí eu pensei nessa ideia de ter um corte, toda vez que alguém falasse porque sim, eu entraria com essa vinheta. E por que tem areia na praia? Porque sim, Zequinha! Porque sim não é resposta. Fiz teste pra fazer o Dr. Vitor. Aí ele me olhou e falou assim, cara, faz aqui o Dr. Abobrinha um pouquinho. Que era chamar o Dr. Abobrinha. Aí eu fiz um pouquinho e ele falou, é você. Cinema. Então a senha é cinema. Me aguardem. Eu fui convidada pelo Cal Hambúrguer, que era o diretor, e pelo Flávio de Souza, que era o autor. E aí eu não me lembro exatamente o que ele pediu no teste, eu sei que de repente já estava dançando. Participei do teste onde escolheram a Biba e o Zequinha. Então, como eu já estava contratado da TV Cultura, o convite dele já veio logo de cara. Conheço uma pessoa que se interessaria muito por isso. E aí o Cal me chamou e falou, olha, a gente vai ter essa personagem, que é uma personagem muito legal, porque é uma bruxa, mas ela não é uma bruxa no sentido, né, terrível da bruxa. Pelo contrário, ela é uma contadora de histórias. Hoje é dia de contar fábulas para Adelaide. Você já ia se esquecendo, hein? Imagina, de jeito nenhum. A gente era gêmeo, mas tinha aquela fórmula do palhaço, né? Do mais bobão, né? E do branco, né? Então o Flávio fazia o Tíbio, que era o branco, né? O palhaço branco mais sério e tal. E eu fazia o mais bobão. Tem um truque, aquela coisa do Tíbio e Peroni serem tão parecidos. E, na verdade, esse truque, quem fez é o Henrique, porque ele é bailarino também, né? E coreógrafo. Então tem muitas vezes que que as pessoas acham que a gente ficou inventando de fazer igual, que na verdade ele ficou fazendo igual o que eu fazia, entendeu? Ele falou, você faz que aí eu vou atrás, aí vai ficar... Mas teve muita coisa que eu só vi que a gente estava fazendo igual a hora que passou, entendeu? Eu falei, não, peraí, a gente não combinou isso. Eu diria mais. Eu diria que é melhor observar os peixes do lado de fora. Grande ideia. O Godofredo era o assistente do mal. Que o mal não é mal, mas acha que é mal. O Godofredo tem que dar o suporte para sendo mal. Então, na hora eu falei, bom, então o Godofredo é inteligente, o mal é o que acha que é inteligente. 2 mais 2 é igual a... é igual a... é muito difícil. Eu lembro que eu vi o boneco e ele tinha os olhinhos soltos assim, fazia até um barulhinho. Eu falei, pô, se eu tremer, dar uma tremidinha com ele, vai ficar um cacoete. Eu acho que todo personagem que a gente faz é baseado na gente mesmo, né? Eu sou super curioso, né? Eu quero saber o significado das coisas. Por que será que a gente não consegue enxergar tudo à nossa volta? Parece um bonequinho do Google, né? Ele sempre corre atrás da resposta e encontra, aponta um pouco em direção a algo que estava para chegar, né? Essa coisa do Google, da mobilidade, das anteninhas. Eu acredito que foi uma ferramenta que eu dei para as crianças e elas nunca esqueceram disso. Eu tinha 2 referências na minha cabeça que tinha a ver com o nome mesmo, né? E com a cor. A Penélope da Corrida Maluca, que era toda a Penélope charmosa, e a Dini é um gênio, que tinha coisa rosa também, que tinha uma coisa toda catita, toda... Então acho que daí veio um pouco a voz da Penélope. Aham! Eu sabia! O quê? Alguma coisa muito importante aconteceu neste castelo. O quê? Não sei. Mas o meu faro de jornalista me disse que teria assunto para uma reportagem fabulosa se eu viesse aqui hoje. O Pedro era um garoto mais esperto, mais nerdzinho, aquele primeiro da sala, que ficava sentado na frente da sala de aula. Então, era somente essa diretriz que eu tinha, assim. Pra mim, não foi difícil criar um personagem que é pra fora, extrovertido, falador, brincalhão, que canta, que dança. Eu falei assim, então não tem construção, né? Porque é muito parecido comigo. Mas depois a gente acabou dando uma linha
do bom gosto ser uma coisa mais meio conselheiro, mas sem ficar dando lição de moral. Nós precisamos nos organizar, tá certo? Eu preciso de alguém que vá comprar fraldas e mamadeira. E eu preciso de outro alguém que vá ferver o leitinho, tá certo? Eu vou comprar essas coisas. Eu vou junto. Então vamos. Eu vou ferver o leite. Isso, muito bem. Todos trabalhando. Isso mesmo. Todos trabalhando. Tinha feito um vilão há muitos anos no teatro infantil, que era o Capitão Tão, que fazia... Tão, eu sou o capitão, aquela coisa do capitão. Tem um amigo meu que ria daquele jeito. É hoje que esse castelo será... É um mix do personagem do folclore, o Curupira, com a caipora mesmo. Ela foi uma criação que o Flávio fez em cima desses dois personagens, com uma licença poética em cima da realidade dessas lendas, dessas criações folclóricas. Então me chamaram? Alguém aí chamou a caipora? Pois eu ouvi um monte de assovio. É você entrar em contato com a tua criança, né? Com o que você ainda tem de lúdico. Tá bom que isso era uma brincadeira. Que brincadeira? Você bate cara enquanto eu tiro umas coisinhas da mesa. Daí você olha e me diz o que tá faltando. Tá bom, mas eu preciso dar mais uma olhadinha. Imediatamente a gente começou a ser reconhecido. Porque o Rá-Tim-Bum, ele grudou na hora. Entendeu? Na hora as pessoas incorporaram. Eu me lembro, assim, comigo um episódio muito engraçado. Eu estava na Bienal e, de repente, tinha uma fila de crianças, assim, andando, assim. Eu estava lá do outro lado, de repente, a fila vinha andando, assim, aquela cobra. A cobra dispersou, veio todo mundo. Doutora Abobrinha, professora, pra cá. Assustado, que as crianças viram o doutor Abobrinha. Dá pra você fazer um cracatal aqui? Como assim? É quase uma coisa erótica. Sabe? Ai, faz um cracatal. Como assim um cracatal? Tô no metrô, outro dia esperando uma amiga minha. E aí, um bando de jovenzinhos. É um bongá! É um bongá! É safado com o bongá! Safado com o bongá! Uma pessoa que foi também bastante criador é o Carlos Gardim, que fez toda a parte visual dos personagens. Não só os figurinos, como a maquiagem, o cabelo, tudo. Ele era responsável pelo visual completo. Tá curtindo o trabalho? Então não saia daí porque o Espaço Universitário volta já. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Hoje apresentando um documentário sobre uma série de muito sucesso da televisão brasileira dos anos 90, o Castelo Rá-Tim-Bum. Fábio, como foi contar uma história com tantos detalhes, com tantos personagens diferentes? Como foi isso? Isso era um problema no nosso grupo, porque é muito grandioso o castelo, né? E aí, quando a gente começou a pesquisar e que a gente viu dessa grandiosidade, não só em relação à didática, como aos figurinos, como quem está assistindo aí com a gente vai ver, são mais de 800 figurinos. Cenários, aquele cenário em 360 graus, a gente falou como que a gente vai fazer uma linha narrativa em que a gente possa costurar tudo isso e mostrar, o nosso documentário tem esse papel. Então foi bem difícil ir ajustando isso, e eu também acho que foi a gente pegou temas, a gente dividiu, né, a produção, que acabou sendo dividido naturalmente, quando a gente colocou tudo lá na linha da edição, que a gente começou a assistir, foi se encaixando os blocos, mas esses detalhes todos atrapalharam um pouco, porque a gente não sabia como costurar isso daí, porque é diferente quando você pega um tema que é bem específico, e esse não era nada específico, a gente podia só focar nisso, ou só focar naquilo. Então foi um pouco trabalhoso, mas no fim acho que deu certo, né? E a ordem dos personagens, como foi definida? Então, a escolha dos personagens, aonde ia estar nos blocos, aconteceu também, acho que meio naturalmente, quando a gente ia visualizando, nem quando visualizou, porque visualizar mesmo a gente viu faltando pouco tempo para a entrega do trabalho. Mas a gente começou, por exemplo, com a Rose Campos, a que faz a Morgana. E ela, na verdade, foi aparecer só depois. Mas como a gente conseguiu flashes, a gente queria ir apresentando eles, sendo que de uma forma, depois, quando eles fossem falar algo que fosse específico,
do que eles viveram ou do que foi o programa para eles, aí a gente colocava o GC com o nome apresentando de fato, porque eles caracterizados era uma coisa, né? Aí as pessoas assistem e falam, gente, ela era caipora, ele era o Tibio Perônio, então foi meio que do destino mesmo a ordem, não teve... teve-se, é o que eu falei, teve-se um estudo, um roteiro, mas esse roteiro ele era muito, porque assim, a gente está trabalhando com um programa que é nostálgico, que é sensível, que não era qualquer... Não, é diferente de eu dar uma notícia, ou então a gente precisava ter essa sensibilidade também na hora de roteirizar isso. Bom, agora vamos conferir a segunda parte do documentário Desconstruindo o Castelo, o boom do Rá-Tim-Bum. Cria um personagem para o público, então ele é público desde a hora que ele nasce ali, sabe? Então você, não gosto do nariz, corta o nariz, sabe? Quero o nariz comprido, vamos colocar, sabe? Então você vai estudando dessa forma e é meio conjunto. A proposta do figurino era criar uns personagens um pouco fora do mundo real, né? Justamente porque era uma coisa lúdica, era num castelo e... Então, mesmo as crianças, elas foram criadas com algo fora do mundo real. Mas, por exemplo, o figurino do Pedro, ele tinha uma estampa que era referenciada no que os meninos usavam, de fato, na rua. Só que aí, tudo feito em patchwork. Todos os figurinos do castelo são patchwork, quer dizer, são pedaços de tecido, então são pedaços de cores. Aí os visitantes, os outros, tipo a Penélope, ela tinha toda aquela linha de cor-de-rosa. O Dr. Abobrinha era todo achadrezado, também em patchwork. O Etevaldo, que era um ser, né? Tipo assim, é o figurino que eu mais gosto do castelo, assim, eu acho que é o Etevaldo. Etevaldo, você se multiplicou na minha máquina! A caipora tinha uma demora porque todos aqueles pelinhos, os pelos do corpo dela, eles eram amarrados. Era um spa, porque eu transpirava muito, era muita luz no estúdio, às vezes eu ficava sentada num galho em cima de uma árvore gigantesca e tinha que ficar naquela alegria. Ator sofre, né? Naquela coisa que o ator tem glamour, uma pipoca de glamour. Eu acho a Morgana um personagem maravilhoso. E não só o figurino, como aquele cabelo completamente pra cima, sabe? Como quem passou naquele exaustor do metrô e o cabelo assim ficou pra sempre. Só pra maquiagem e cabelo a gente levava, acho que, sei lá, 2h30, 3. Se não fosse mais, eu não lembro. Demorava, tinha que botar cílios aqui, tinha que puxar. As unhas eram unhas postiças e toda hora caía uma unha. Então, você tinha que pensar que era a última coisa que você ia fazer era colocar a unha, porque daí você não podia fazer nada. Por cima de tudo, ainda aquele negócio de pelúcia e aquela mini saia de pelúcia e o sapato. O Flávio estava fazendo uma peça de época e ele estava de cavanhaque, ele não podia tirar. Porque se ele pudesse tirar, a gente botava uma barba... Os dois normal, mas ele não podia tirar. Aí então teve que fazer uma barba que é o seguinte, é pelo de gente, aí passa uma cola aqui e vai colando assim, ó, e sai. Então ficava as maquiadoras com os spray, com um negócio, era sofrido, mas engraçado, né? Roupa do Tipero, vocês não fazem ideia do que era usar aquilo. Nossa, mas você... Tinha várias camadas, né? E algumas camadas eram de plástico. As luvas eram de plástico, por exemplo. E o sapato, é um sapato moderno, que eu não sei onde que ele achou, que a sola assim começava grande, aí ela ficava bem fininha no meio e depois ficava grande de novo. Então era uma coisa que a gente tinha que ficar se equilibrando, entendeu? Durante horas no mesmo dia. Mas o resultado é fantástico, né? Já aquele bigode do tio Vitor, eu inventei, foi uma sugestão minha, mas esse bigode realmente ele era complicado, porque volta e meia ele caía, porque ele tinha que ter aquela curvinha meio do bigode do Dali, né? Que tal jogarmos uma pelada no campinho? Já vinha uma solicitação de que o castelo fosse misterioso e alegre.
né? E que fosse um castelo urbano. Era o que o Karl Hamburger falava. Ele disse, eu quero que as crianças acreditem que no meio de uma cidade como São Paulo existe um castelo em que elas possam entrar, elas possam se divertir, etc. e tal. E aí, na nossa pesquisa, a gente ficou entre a arquitetura antroposófica, que é uma arquitetura bem esquisita, alemã, bem estranha, mas ela tinha só esse lado, a esquisitice. Ela era um pouco triste, um pouco sóbria demais. E aí, no Gaudí, que a gente achou que dá para embasar absolutamente tudo, mais um pouco. Dá para cada momento, em cada episódio, estar explorando um detalhe, suprimindo outro, né? E se precisasse, em algum episódio que ainda não estava pronto, criar algum objeto, alguma traquitana, alguma porta, alguma coisa, ok. Viva! Você está vendo o que eu estou vendo? Uau, Pedro, é o castelo do meu sonho! E quebrando a cabeça, estudando várias ocupações, a gente concluiu que o formato de 360 graus, tendo como centro o hall, que seria a área de ação principal, e vários ambientes anexos funcionando como pequenos teatros, pequenas bocas de cena, era a forma que ia acomodar melhor todas as necessidades do projeto, sacrificando um pouquinho a praticidade da dinâmica operacional. Tinha uma curiosidade, inclusive, de quem trabalhava aqui dentro, de conhecer essa estrutura. Então eu brinco, né, que fora o horário de gravação, tinha um horário de turismo, assim, ou antes ou depois, que as pessoas passavam até para conhecer. O quarto do Nino era divertidíssimo gravar, porque tinha realmente muita tranqueira lá, né? Até nos intervalos era ótimo ficar me mexendo, dormir lá, era muito bom. Você viu o Nino por aí? Ah, ele foi até o quarto dele. É logo ali, embaixo da escada. É só sentar. Pode entrar que ele vai gostar muito de ver você. Uau! Quarto legal! Eu queria ter um assim. O castelo teve uma grande chuva, né, que alagou o estúdio e deixou um palmo de água no piso todo do estúdio durante a noite inteira. Secou-se, a gente tirou toda a mobília, esvaziou completamente o cenário, constatou, né, que tinha realmente avariado o piso em vários lugares, né, formaram bolhas. Aí a gente teve que se remover, pintar, passar massa, esperar secar, pintar, esperar secar, passar o verniz, esperar secar. Então esse tempo demorou umas 2 semanas. A madeira foi secando devagar, então não empenou. Aí vamos ver o que vai acontecer quando acenderem as luzes, os refletores. Se a madeira, que era justamente a base do cenário, empenasse, ia ser um pipinão. Quando acendeu a iluminação, os refletores, não empenou. Não aconteceu nada. A gente também costuma acreditar um pouco que foi Nossa Senhora da Cenografia que deu uma mãozinha, né? Porque foi quase um milagre. A estrutura familiar do castelo é uma coisa bem interessante, porque tem um garoto, mas a gente optou por não fazer pai e mãe, porque as crianças agora têm famílias muito diferentes. Por isso que ele tem tio e tia. E mesmo as crianças que vão e vêm do castelo, é como se elas, enfim, fossem autônomas, não tem a história delas. Então, quando a gente faz histórias para criança, a gente também não precisa ficar explicando tudo de onde veio. O Castelo, ele fez uma coisa bem legal. Ele provou que dava certo investir muito num programa infantil de qualidade. A história principal, vamos dizer, era um jeito de chegar naqueles quadros. E os quadros eram a parte mais didática. Então você tem um núcleo do Nino, Zeca, Pedro, Biba, que está narrando uma história, mas a cada momento entra um quadro educativo. Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Nós somos um trio sensacional! É um som radical! E você vai ver, fazendo tudo com carinho, vai acontecer. Olha aí, tem um modelo para cada rosto. Este som assim é o som da gaita. O Castelo tinha uma proposta de usar as teorias construtivistas de educação e de preencher lacunas na educação que as crianças recebem na escola.
O Castelo não forma ninguém. Ele propõe a vida, a descoberta, através de todos os personagens, né? Os melhores programas são aqueles que conseguem enfocar, do meu ponto de vista, claro, a complexidade que é viver, que não tem o certo e errado, que depende do ponto de vista que você olha e como você faz. E isso é possível incorporar nos textos e nas histórias, sem falar abertamente sobre isso. Uma lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão. Ele fala de assuntos que existiram há décadas atrás, na época que foi feito o Castelo, e perdura. Envelhecemos nós, os atores, mas as questões ali, isso é difícil de você conseguir, tipo fazer um clássico, né? Uma coisa que dura muito tempo. Exatamente por ele não ser factual no cenário, no figurino. Talvez hoje o computador estivesse mais presente num Castelo Rá-Tim-Bum. Eu nunca vi um programa desse jeito. Porque, na verdade, ele é um programa muito... É meio barroco, né? Assim, é meio como a arquitetura do castelo, né? Que tem a ver com Gaudí, que é com todos aqueles pedacinhos de azulejo, etc. E hoje eu encontro pessoas de 27, 28 anos que chegam para mim e falam assim, olha, você mudou minha vida, você foi uma pessoa, o Rá-Tim-Bum hoje faz parte, eu assisto até hoje o Rá-Tim-Bum, entendeu? Faz parte da minha vida, do meu imaginário. Pelo que eu vejo, hoje o melhor trabalho que foi feito na TV Cultura nesse segmento infanto-juvenil. Porque o Castelo, talvez numa programação e numa emissora que não o recebesse como a cultura estava preparada para receber, ele talvez não tivesse tanta resposta. O sucesso de um programa infantil, para mim, ele se baseia em não subestimar a inteligência das crianças. Dessa simplicidade, assim, dizer ame, sabe? E todo mundo fazer mesmo aquilo com toda a sua criança, assim, né? O personagem principal do Castelo era o Castelo. Sabe? É aquela grande história, é aquele universo, sabe? Então, pô, eu acho que se uma criança vinha e cruzava... Ai, Lara! Ai, doutora Abobrinha! Ai, Caipora! Ah! Sabe assim? Todos. Era uma alegria ver. Todos eram... Puxa, que bacana! E o Castelo, para mim, é isso. É um programa que apostou numa altíssima sofisticação visual, de temática, de tudo. Às vezes as pessoas perguntam, quanto custou? Foi muito caro? Eu não sei o valor exato, mas eu acho que foi muito mais dedicação humana do que material. Bem mais. Ai, muito bom, né? Muito bom. Tô lembrando agora. Que legal. Então eu tenho um peso de levão e uma colher cheia de fubá eu dou. Vai já voando e veando meu próprio fumaça, vamos tirar pra cá. Está comendo todo meu fubá. Olha o seu enrolão que o fubá se vai, pega no meu pica-pau e você sai. Então eu tenho pena do susto de levão e uma colher cheia de fubá eu dou. Olha que já voando e veando meu fubá, soltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que não voltou. E seu gostoso fubá o vento pegou. Eu expliquei quando chorei, então eu vi. Logo depois do verão, me senti a luz. Era com a baixinha, canções. Chegaram ali os filhos depois. Todos agora por aí estão aqui. Eu tava meu fubá soltando de lá para cá.
Castelo Rá-Tim-Bum fez a alegria de muitas crianças dos anos 90, não é mesmo, Fred? Sim, Aline. Fábio, conta pra gente, por que do nome? Bom, a gente pensou que a gente ia usar Castelo Rá-Tim-Bum para trazer as pessoas para isso e a gente achou que tinha que ter uma mensagem fora o próprio título. E aí, na pesquisa até antes de entrevistá-los e depois entrevistando, a gente percebeu como que o castelo foi idealizado, assim. O castelo, antes do castelo, na TV Cultura, tinha o Rá-Tim-Bum, que já estava um sucesso. Só que eram quadros muito separados, mas que todos os quadros tinham essa mesma didática, a coloração, as cores, essa coisa bem pro infantil mesmo. E disso veio a ideia do Castelo Rá-Tim-Bum, onde pudesse reunir em uma ficção pequenos quadros, mas que tivesse uma história, uma família. Porque a família do castelo, falando da família do castelo, é uma família que não é pai e mãe, é uma família totalmente diferente e há 20 anos atrás. Hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas que às vezes perderam os pais e vivem com as avós, com os tios. Então, é muito legal isso, assim. É um projeto que foi e sempre será muito sacado, assim, muito além, assim. Vocês assistiram o documentário e devem ter visto, por exemplo, o Marcelo Taz falando que quando o Zequinha perguntava por quê? Por que sim? Por que sim? E vinha ele com, né, o Telekid e já era uma ferramenta que era o Google, que a gente aonde buscar o que é o que e colocar lá qualquer palavra, vocês vão entender o que é. Então ele fala que ele foi uma ferramenta para que o Google se formasse e realmente, assim, de forma da vida e do destino foi. Então acho que a gente quis colocar o boom de audiência, de sucesso, de reverência e colocar do Rá-Tim-Bum porque para trazer também esse gancho da onde veio, quem gerou o castelo em si. Sim, e por ser um projeto acadêmico, geralmente a gente tem um tempo máximo que a gente tem que cumprir ali para entregar o trabalho. Nossa, isso era um problema. Por conta disso, vocês tiveram que deixar alguma coisa importante de lado? Como foi esse desapego? Tivemos porque a gente queria entrevistar todo mundo, né? E a gente não entrevistou, vocês devem ter sentido falta do Nino. A gente não entrevistou o Nino. As pessoas acham um absurdo. A gente pode ter feito tudo, mas assim, o Nino não estava. A gente não entrevistou a Biba não estava. E eu espero que eu não esteja esquecendo mais de ninguém. E a gente não entrevistou 2 que já eram falecidos na época, que a gente faz uma homenagem também a eles. A gente trouxe tanto o lado humano que até isso, a gente via a emoção deles falarem do Etevaldo e do Mal. Então, a gente falou, nossa, se tocou a gente precisa, eles fazem parte desses 150 profissionais que foram envolvidos. Então, a gente também colocou eles. O Nino e a Biba foi muito mais por tentar alinhar agendas e a gente ter tempo. E a gente tinha um tempo para entregar e a gente falou, como que a gente vai fazer? E aí ter que deixá-los, assim, tipo não tê-los, porque o Nino na época fazia uma novela na Rede Record e ele ficava entre Rio e São Paulo e a Biba é porque ela estava em Paris. E aí ela estava riquíssima em Paris. Apenas isso. E a gente não podia ir até Paris. Mas mesmo assim, citando material de edição, você deve ter gerado muita coisa, muita coisa. Graças a Deus. Como foi desapegado do material agora? Isso também. Eu nem sei onde está o Bruto morreu, o material bruto do Castelo. Mas eu não fazia parte da edição, graças a Deus. As meninas que ficavam, que era a Izzy e a Flavinha, e algum dos meninos também, a Maura também ficava bastante, viveram dias e noites ali esperando abrir estúdio, esperando a fechar estúdio de edição lá da faculdade para conseguir, e elas ficaram muito tempo. Deve ter tido horas e horas para ficar 20 e poucos minutos, quase 30 minutos de documentário, que já é o material. Isso que é muito legal, porque você fala em rede social, você fala, gente, as pessoas não assistem mais que 2, 3 minutos. E as pessoas assistem os 30 minutos de Castelo, do documentário. Então, a gente tem que rever
que material a gente está fazendo aí, o que as pessoas querem consumir. Então acho que deve ter sido hard o trabalho de edição e eu agradeço por não ter feito parte desse processo. Gente, o papo tá muito legal, mas o programa acabou. Ah, que pena. Eu ficaria horas falando do Castelo aqui com vocês. Eu também, adorei você ter vindo até aqui conversar com a gente. Adorei o documentário, realmente é um documentário muito bom. Que parabéns. Bom. Obrigado. Eu que agradeço e espero que esse seja mais um veículo que a gente possa disseminar Castelo Rá-Tim-Bum e repensar sobre, a gente que trabalha com isso, e repensar sobre esse audiovisual, o que as pessoas querem retomar, o que a gente de fato quer aprender e poder seguir com isso. Eu fico muito feliz por ainda, depois de 6 anos, estar conseguindo vir falar sobre o Castelo e sobre essa nostalgia que causa na gente. Muito obrigado. Por nada. Fábio, você quer deixar algum contato? Eu queria deixar... hoje eu trabalho com produção de elenco e tenho uma escola de teatro musical. Então eu quero deixar o site da escola, que por ali vocês conseguem me achar, que é o www.cpteatromusical.com. Muito obrigado. Obrigada, e é isso aí. Se você gostou e quiser participar, é só mandar o seu trabalho pra gente. Envie um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Tchau! Tchau e até a próxima.